Neemias 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Somente até aí. Feche vossas Bíblias, coloque sobre o banco, e ainda de pé comigo, levante as suas duas mãos para cima e repita: Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu tens liberdade para libertar, para curar, para salvar e para mais uma vez nos renovar pelo fôlego do Teu Espírito. Espírito Santo, tome a primazia deste lugar e libera sobre este lugar uma atmosfera profética, uma atmosfera de fogo e uma atmosfera de milagres, de forma que aquilo que estava oculto venha à tona, que o fogo do Teu Espírito tome o meu ser e que todas as enfermidades venham ser curadas para a glória do nome de Jesus. Podemos assentar glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero ser breve, eu quero correr, porque o relógio não espera. Se dependesse de mim, eu tirava a pilha daquele relógio ali. Mas vamos deixar papai trabalhar hoje. Aleluia. A Bíblia vai nos contar a história de Neemias. A Bíblia nos diz que estava Neemias na fortaleza de Suzã, quando de repente voltaram alguns que estavam ali em Judá, que estavam ali em Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei, e ele estava ali servindo. Só que esses irmãos chegaram, e eles chegaram com uma notícia, e essa notícia não era muito boa. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele pergunta: como estão os irmãos em Jerusalém? Como está a situação dos irmãos em Judá? Pelo que eles têm passado, como tem sido a vida deles? Aí a Bíblia diz que um dos irmãos, Anani, ele traz uma notícia para Neemias. Traz a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam fendidos, e os portões estavam queimados. Naquele momento a Bíblia vai dizer que Neemias, a angústia tomou o coração de Neemias de uma forma tão grande, que naquele momento ele começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que no momento em que Neemias estava clamando, no momento em que Neemias estava orando, ele suplicando diante de Jesus, agora ele começa a pedir: Senhor, me dá graça diante do teu servo. Que servo era esse? Era o rei Artaxerxes. Por quê? Porque no momento que Neemias ele recebe essa notícia, ele propõe no coração dele fazer a diferença no meio dessa história. Eles chegaram com a notícia, mas eles não tomaram atitude. Neemias falou: vou orar, e eu quero tomar uma atitude diferente dos demais que trouxeram a notícia para mim. Então, por favor, Senhor, me dá graça diante do teu servo, me dá graça diante do rei. Aí a Bíblia diz que ele vai servir o rei. Ele pega o vinho para servir o rei. A Bíblia diz que o vinho, ele representa a alegria. Ele traz essa alegria para o rei. Porém, dentro do coração dele estava triste. Talvez tu passou aqui essa noite por aquelas portas com teu coração aflito, com teu coração doído, com coisas que só Deus sabe, e você sabe, dentro do teu quarto, constrangendo e oprimindo o teu coração. Mas Deus está dizendo essa noite: não se preocupe, eu estou trazendo resposta para você essa noite. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele estava servindo, o rei, ele percebe algo na vida de Neemias. Ele percebe que Neemias estava triste. Aí ele olha para Neemias e fala: Neemias, o que entristece o teu coração? Essa tristeza não é enfermidade, é tristeza de alma. Ele percebe ao olhar para a cara de Neemias. Aí a
Bíblia vai dizer que Neemias fala: como não estaria eu, Senhor, triste, sabendo que a terra dos sepulcros dos meus pais está assolada, está na miséria, está no caos, está derrubada. Como ficaria eu tranquilo, em paz, sabendo que tudo está bagunçado na minha vida? Talvez você chegue a questionar a Deus muitas vezes: por que tudo está bagunçado na minha vida? Por que eu vou chegar na igreja alegre, se tudo está revirado à minha volta? Aí a Bíblia diz que Deus envia uma resposta a Neemias. Porque no momento que ele fala isso, o rei pergunta: e o que eu posso fazer por ti? Em outras palavras, o rei estava perguntando para ele: o que eu posso fazer para essa tristeza se apartar do teu coração? O que eu posso fazer para essa angústia de alma ser tratada dentro de você? O que eu posso fazer por ti? Aí Neemias fala: se é bom perante o rei, eu tenho um desejo, e esse desejo é que eu vá levantar esses muros, que eu vá à terra dos sepulcros dos meus pais, fazer aquilo que ninguém estava fazendo. E no momento que ele fala isso, eu entendo que isso era uma resposta de Deus à oração de Neemias. Porque no momento que ele fala isso, o rei responde: o que mais que tu queres? Aí ele fala: eu também quero mais. Eu quero cartas para que os governadores à minha frente me deem passagem livre até Jerusalém. Eu quero que os governadores me deem passagem livre, então me deem cartas seladas para mim passar por todos os caminhos, e eles me deem passagem até Jerusalém. Aí o rei fala: vai. Isso é a resposta de Deus para a oração de Neemias. Ele falou: me dá graça diante do teu servo. Aí o Senhor pega e responde para ele: vai. Deus essa noite está dizendo para você: por mais que os muros estejam caídos, não tome uma atitude sem a direção de Deus. Por mais que as coisas estejam bagunçadas na tua vida, não dê um passo sem a direção de Deus. Não siga uma direção sem Deus confirmar na tua vida primeiro aquilo que você necessita fazer. O problema muitas vezes é que hoje em dia nós fazemos para depois orar e pedir Deus para poder abençoar aquilo que já estava errado quando iniciou. Pessoas começam relacionamentos errados, aí depois fala: Senhor, abençoa, estou no pecado, mas abençoa. Deus está falando: eu não estou nisso. Pessoas entram por caminhos errados, aí depois fala: Senhor, me abençoa. Deus está dizendo essa noite: ore primeiro para tomar uma decisão. Não tome uma decisão para depois orar. Aí Deus aprova, Deus confirma. Aí ele fala: eu quero passagem. Para onde? Jerusalém. Ele fala: vai. Por quê? Porque quem anda na direção de Deus tem passagem livre para Jerusalém. Aleluia. Só tem um espiritual aqui. Quem anda na direção de Deus tem passagem livre para Jerusalém. A Jerusalém que Neemias estava querendo ir era uma Jerusalém de matéria, era uma Jerusalém física. Só que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que existe uma nova Jerusalém que descia do céu. Porque o velho céu é vindo de Cristo. Deus está dizendo: quem anda na minha direção tem passagem livre para a eternidade. Quem anda na minha direção tem passagem livre para Jerusalém. Quem anda na minha direção tem portas abertas dos céus para poder agir com providência na tua vida. E ele vai na direção de Deus. Só que no momento em que ele vai, que ele está tendo passagem, que ele está conseguindo se aproximar de Jerusalém, alguém ouve que alguém intentava o bem de Jerusalém. Quem eram esses que ouviram? Sanbalate e Tobias. E a Bíblia diz que eles pegaram e ficaram revoltados com aquela situação.
Peraí, alguém está querendo bem em Jerusalém? O interessante é que tinha um fofoqueiro na história, porque todas as vezes que Sanbalate e Tobias ouviam algo, era alguém que chegava nele e falava. A Bíblia sempre vai falar, Sanbalate e Tobias ouviu. Tinha um fofoqueiro na história, porque todas as vezes que você anda na direção de Deus é assim. Se levanta Sanbalates e Tobias para tentar travar o propósito de Deus na tua vida. E ele muitas vezes, esses Sanbalates e Tobias, eles vêm acompanhados por um mensageiro de Satanás, que vai lá sempre falar algo contra a tua vida, para tentar te denegrir a tua imagem, de forma que aqueles que estão à tua volta criem repugna da tua face. É fácil andar na direção de Deus? Não. Por quê? Tem fofoqueiro, tem mensageiro do diabo para tentar te parar. Só que a Bíblia diz que Neemias vai e chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele passou 3 dias lá. E de noite, olha só, após 3 dias, por que ele não saiu de dia? De noite, ele sai e começa a passear pela cidade e ver como é que estão os muros, ver os lugares onde precisam ser reparados. Aí eu perguntei para Deus quando eu estava preparando essa palavra, mas Senhor, por que Neemias saiu de noite? Aí Deus falou para mim, é porque no secreto que eu revelo as brechas que precisam ser fechadas na tua vida. É no secreto que eu revelo para você quem você é de verdade. É quando não tem ninguém perto de você que eu mostro para você quem você é. É quando não tem pastor para te corrigir, quando não tem regente, não tem irmão do ciclo de oração, não tem ninguém perto de você para poder te exortar. É nesse momento que Deus fala, eu revelo para você quem você é. É por isso que ele foi de noite e foi procurar as brechas que estavam naqueles muros. E ele começa a caminhar pela cidade. Tem um portão queimado, tem um muro que está rachado, muro fendido, morro derrubado, tudo fora do lugar. E a Bíblia diz que ele não tinha contado para ninguém aquilo que Deus tinha colocado no coração. Aí ele vai e fala, olha, está tudo derrubado, vamos tomar uma atitude. Com as minhas palavras, vamos tomar uma atitude, vamos fazer algo diferente. Talvez vocês passaram aqui tantas vezes, a Bíblia não diz, mas eu penso em Neemias, imaginando na mente dele, tantas vezes essas pessoas passaram por aqui, viu tudo derrubado e ninguém tomou uma atitude. Aí em outras palavras ele estava dizendo, vamos tomar uma atitude. Mas no momento em que ele fala isso, aí a Bíblia nos diz que vem de novo, alguém conta, ouviu Sanbalate e Tobias, capítulo 2, verso 19. Ouviu Sanbalate e Tobias que alguém tentava o bem e começaram a zombar de Neemias. Mas eu acho muito lindo, eu quero ler isso aqui essa noite, a resposta de Neemias para eles. Eu acho muito lindo isso aqui. No momento que eles começaram a zombar de Neemias, olha a resposta de Neemias. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Deixa zombar, deixa desacreditar, deixa falar que você não vai conseguir. Pode deixar rirem da sua cara, pode deixar talvez tentar lançar pedra de tropeço no teu caminho, porque essas pessoas que muitas vezes tentam lançar pedra de tropeço nos nossos caminhos, elas não têm passagem livre para Jerusalém. Pode zombar, eu tenho passagem, tu não tem. E a Bíblia diz que eles começaram a zombar de Neemias. Neemias, ele dá essas respostas neles. Só que a Bíblia diz que no momento em que eles estavam zombando de Neemias, o capítulo 3 inteiro conta que homens se levantaram para ajudar Neemias. O que é isso? Deixa zombar e falar que você não vai conseguir.
Mas enquanto isso, Deus está levantando pessoas para interceder pela tua vida. Talvez olharam para ti e disseram que tu não tinha potencial para poder alcançar aquilo que Deus te prometeu. Deus está dizendo essa noite: eu estou colocando pessoas de joelho para interceder pela tua vida. Eu estou colocando pessoas de joelho para interceder pela tua chamada. Eu estou levantando pessoas para poder te ajudar. Ah, mas Deus disse que tinha algo tão grande na minha vida. Eu não tenho a mínima condição financeira. Deus está dizendo: eu estou levantando pessoas para poder te estender as mãos e dizer: continua na obra. E Deus levanta pessoas para ajudar Neemias. No momento que Deus levanta pessoas para ajudar Neemias, a Bíblia vai nos dizer que os muros já estavam na metade, a construção já estava na metade, a obra já estava na metade. Aí Sanbalate e Tobias de novo, o fofoqueiro, o mensageiro do diabo, foi lá de novo falar para eles que o muro estava crescendo, que as coisas estavam acontecendo, porque assim eles podem zombar de ti hoje, mas amanhã eles vão ter que reconhecer que o teu crescimento é evidente. Eles podem até falar que você não vai conseguir hoje, mas amanhã eles vão ter que reconhecer que foi Deus que colocou a mão na tua chamada e disse: é pregador na minha presença, é missionário na minha presença, é levita na minha presença, é obreiro na minha casa. Aleluia. Zombaram dele, mas depois o mesmo mensageiro teve que ir lá e contar o testemunho da vitória. Levanta a tua mão que eu quero profetizar em nome de Jesus. As mesmas pessoas que zombaram de você, as mesmas pessoas que tentaram amaldiçoar a tua vida, são as mesmas que vão contar a notícia. E que boa notícia é essa? É que você está crescendo, é que você está melhor do que nunca, é que aquela mulher que chorava e andava coada nos cantos, agora está na presença de Deus e está sendo transformada, lapidada, moldada, transformadas pelas mãos do Mestre. Aleluia. Eles souberam da notícia, aí falaram: agora a gente tem que tomar uma atitude. Aí eles formaram a famosa panelinha. Falou: vamos derrubar Neemias agora, vamos tentar acabar com os planos de Neemias. Formaram um grupinho para tentar acabar com o propósito que Deus tinha através das mãos de Neemias. Só que a Bíblia diz que no momento em que eles formaram esse grupinho, Neemias, ele levantou guardas para poder vigiar nos lugares altos do muro e nos lugares baixos atrás do muro. E eu questionei a Deus: para que guarda em cima e guarda embaixo? Um guarda embaixo já não resolveria? Aí Deus falou bem assim: abre a tua visão profética e começa a olhar aquilo que eu estou querendo te mostrar. Deus estava querendo dizer: olha, não adianta nada. O que guarda faz? Vigia. Não adianta nada vigiar nos lugares altos se tem coisa pequena escondida lá atrás do muro, lá embaixo. Aí tem gente que fala bem assim: não, eu não prostituo, eu não mato, eu não roubo, mas a língua é mais comprida do que a minha gravata. O que é lugar alto e lugar baixo? É vigiar em lugares altos, coisas grandes e coisas pequenas que para você muitas vezes é irrelevante. Não, jamais vou cometer um pecado tão grande. Você é doido, fulano caiu, eu jamais vou fazer isso. Mas vive contando mentira aí fora, porque o povo tem uma mente assim tão religiosa e tão fechada, que as pessoas acham que pecado é só aquilo que gera escândalo. Mas na verdade, pecado não é o que gera escândalo no meio dos homens, pecado é o que gera escândalo no meio de Deus. Pecado não é o que gera escândalo aos olhos do homem, pecado é o que gera escândalo aos olhos de Deus. Aí a Bíblia diz que chegou a ponto deles fazerem a obra com uma mão e com a outra segurar a espada. Fazer a obra com uma mão e com a outra ficar segurando a espada. Aí eu começo a analisar algumas coisas, que muitas vezes existem pessoas que são boas de obra, mas ruim de espada. E tem muita gente que é boa de espada, mas é ruim de obra. Quem é bom de obra e é ruim de espada? É aquele que ele é tão bom que ele se acha autossuficiente. Se eu não cantar, nada acontece.
Por quê? Porque eu tenho, porque eu faço, porque eu posso. Ele se acha tão bom que se ele levar uma repreensão do pastor e falar, não, está errado, precisa corrigir, vou desviar porque aquela igreja não reconhece a minha chamada. Vou desviar porque aquela igreja, eu vou para outra igreja, porque aquela igreja não reconhece o quão bom eu sou para aquele ministério. Bom de obra, ruim de espada. Sabe por quê? Porque espada faz o quê? Corta orgulho, corta vaidade, corta soberba, corta pessoas de nariz em pé. Ele estava com a mão na obra e outra na espada. Aí existe aquele que é bom de espada, mas é ruim de obra. É aquele que quando a luta vem, ele fala, eu vou abandonar a igreja, porque eu preciso ganhar minhas guerras. As portas estão fechadas, estou desempregado, Deus me deu até agora, eu vou correr atrás. Aí esquece de Jesus. Bom de espada, ruim de obra. É aquele que muitas vezes, talvez até chega no líder e fala, olha, precisar de mim eu estou aqui. Mas quando você procura ele, ele fala, estou ocupado. Está ocupado com o quê? Com seus problemas. Estou guerreando, pastor, estou usando a espada, estou pelejando, eu não tenho tempo para a obra, estou ocupado demais para a obra. Mas essa noite Deus está fazendo assim com você. Está pegando a tua mão, colocando na obra. Está pegando a tua outra mão, colocando na espada. Não, você não entende. Ele está colocando a tua mão na obra, para tu não desviar. E ele está colocando a mão na espada, para tu entender que tu precisa muitas vezes cortar algumas coisas na tua vida. Coloca a mão na obra e na espada. Está passando por luta lá fora, mas isso não impede você de poder estar com as mãos na obra. Aí agora a gente chega no capítulo 6. Eu já quero encerrar, se coloco de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz, capítulo 6, versículo 3. Eles falaram, não, a gente tem que bolar outra estratégia. Que estratégia é essa? Vamos fingir que somos amiguinhos, vamos chamar ele para conversar. Só que no momento que eles chamaram Neemias, enviou um mensageiro a Neemias para falar, Neemias, desce daí. Neemias estava com a mão na obra. Ele falou, desce daí. Neemias falou, não desce. Estou em uma grande obra, não posso parar. Aleluia. Talvez você passou por essas portas aqui dizendo, quando chegar lá em casa, aquele traste vai ter que me ouvir. Quando chegar lá em casa, aquele moleque sem vergonha que não me respeita, ele vai ter que me ouvir. Ah, mas não vai ficar por isso não. Fiquei sabendo que a irmã me caluniou, ela vai ter que ouvir. Deus está dizendo, não desce o nível, continua em cima. Talvez Satanás disse para ti, desce aqui um pouquinho. Olha aqui embaixo, ó, todo mundo está fazendo, faz igual. Por que todo mundo pode fazer e você não pode? Por que todo mundo pode colocar a mão e você não pode? Por que todo mundo pode pecar um pouquinho e você não pode nem um pouquinho? Deus está dizendo, não desce. Aleluia. Ah, mas eu vou descer porque eu não estou suportando mais. Deus está dizendo, vai nada. Tu está em uma grande obra. E a obra que Deus colocou em tuas mãos, te coloca no lugar alto. A obra que Deus colocou em tuas mãos te faz permanecer no alto. Só desce lá embaixo que não entendeu o propósito de Deus. Só desce lá embaixo que não entendeu a chamada de Deus. Só desce lá embaixo quem nunca conheceu Jesus de verdade. Porque quem sabe aquilo que está fazendo não desce lá embaixo para bater boca com quem não entendeu o propósito. Quem sabe o propósito que Deus tem na tua vida não desce lá embaixo para poder discutir quem é melhor, quem não é, quem prega mais e quem não prega, quem canta mais e quem não canta. Deus está dizendo, tu está em uma grande obra, tu não pode parar, tu não vai parar, tu não vai parar, tu não vai parar. Aleluia.
Glória a Deus. Calamandarabassu, eu quero convidar aquilo para poder cantar um hino aqui agora. Satanás disse: desce aqui só um pouquinho. Tu a partir de hoje vai olhar para a cara dele, tu vai pisar o pé dentro da tua casa e vai falar: Satanás, aqui não. Tu está querendo que eu desça, mas eu não vou descer. Tu está querendo que eu pare, mas eu não vou parar. Tu está querendo que eu abra mão daquilo que Deus me deu, da direção que Deus me deu, para seguir a direção do diabo. O interessante, sabe o que é? É que Sanbalate e Tobias tinham raiva de Neemias. Não é porque eles conheciam Neemias, eles não conheciam Neemias. O diálogo deles era só de discussão, de contenda. Eles não conheciam Neemias. Muitas vezes as pessoas que não gostam de você, elas nem te conhecem. Elas só não gostam de você porque alguém falou mal de você para elas. Elas não sabem a tua índole, mas não gostam de você porque alguém disse que você tinha tal personalidade que você jamais teve. Eu vou deixar o Espírito Santo descer neste lugar aqui essa noite. Eu vou deixar ele descer neste lugar essa noite. Depois eu quero orar por vocês, mas primeiro eu quero que a presença dele tome esse lugar. Mas o que é que eu preciso para receber essa presença? É do pregador? É do levita? Só depende de você. Só depende de você. Adore a Deus essa noite, adore a Deus. O Espírito Santo de Deus vem com a tua chama e consome toda enfermidade, todo decreto, papai, do diabo, toda declaração, papai, dos médicos contra a vida dele. Rasga agora, papai, o decreto do homem. Agora, papai, o decreto do homem. Vida sobre o meu corpo. Vida sobre o meu corpo. Precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo.